Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é muito rico, o Evangelho de Jesus é uma palavra muito atual e sempre será. Porque ele mesmo disse, céu e terra passarão, nunca as minhas palavras, porque são palavras de vida eterna. E as palavras de Jesus são como que uma água que mata a sede definitivamente de todo aquele que busca essa água. Essa foi uma frase, uma palavra, uma afirmação que ele fez a uma mulher que buscava água em uma fonte. E é natural que nós busquemos água, porque sem água nós não vivemos. Mas Jesus gostava muito das metáforas, das comparações. Jesus se fazia compreender exatamente por isso. Ele pegava coisas do cotidiano, coisas simples. Jesus falava com profundidade usando de palavras simples. Esse é o exemplo, é a característica do grande e verdadeiro sábio. O verdadeiro sábio, o verdadeiro filósofo, fala muito com poucas palavras. Fala sem erudição desnecessária. Fala diretamente ao coração daquelas pessoas que ouvem, porque cada um de nós é tocado quando a palavra vem diretamente de encontro às nossas expectativas, ao nosso coração. Então Jesus, como o maior de todos, o maior mestre que tivemos, sempre nos ensinou de uma forma muito direta. E tudo o que ele disse é verdade, creiamos nisso. Esse capítulo 27, Pedi e obtereis, é o título. Ele é aberto com a lição que foi lida, um trecho dela, que é a qualidade da prece. E aqui, o primeiro tópico é uma advertência de Jesus, que está aqui, foi narrada por Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, quando ele diz que quando nós formos orar, ou quando fordes orar, não façais, ou não sejais como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Então Jesus sempre gostou, nós já falamos isso aqui muitas vezes e voltamos a falar, sempre gostou de chamar a atenção das pessoas para o verdadeiro sentido da vida, para o verdadeiro sentido e a verdadeira importância das pessoas e das coisas, exatamente quebrando essa ideia falsa de que nós temos que viver de aparências. A sociedade hoje vive muito de aparências e nós sabemos disso. Imaginemos nós ao tempo de Jesus, como a cultura ainda estava muito por se desenvolver, como as pessoas estavam muito arraigadas ao culto exterior. Então era muito comum, e ele toma como exemplo, os hipócritas, as pessoas que falam uma coisa e fazem outra, totalmente contrário. E hoje não tem espaço para a hipocrisia em lugar nenhum. Essa de faça o que eu estou falando, esqueça do que eu estou fazendo, não cola. Pais não educam filhos assim mais. Filhos já foram educados aqui. Quem tem 50 anos ou mais ainda foi educado mais ou menos assim. Onde o pai dizia, faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. E o filho quedava-se diante dessa afirmação. Os filhos hoje não. Um pai fica desmoralizado por uma criança de 2 anos se ele tentar fazer isso. Talvez até de menos idade. Porque ela vai perguntar por quê. Com um sorriso nos lábios. Sem um desafio. Sem o querer afrontar. Não, não é. É uma outra categoria de consciência, de almas, de espíritos que estão reencarnados na Terra. E que não se contentam com esse tipo de afirmação. Eles querem saber o porquê. É o progresso? É a evolução? Então Jesus, ele sempre queria levar as pessoas a refletir. Então ele falou, olha, se for orar, não faz igual o hipócrita não, que fica orando alto nas sinagogas, que ficam nas esquinas orando em voz alta, para que as pessoas vejam as suas orações. Essa seria, segundo Jesus, uma oração em que a pessoa não está fazendo para Deus, ela está fazendo para ela. Uma oração de ego. A oração do ego, do eu, é para mim mesmo. É como se eu dissesse para mim mesmo, mas como eu falo bem, como eu oro com profundidade, como faz sentido aquilo que eu falo. Nós temos que tomar muito cuidado. A oração essa que Jesus se referiu está num outro patamar, está num outro nível, tanto que ele nos ensina
na sequência, dizendo: quando fordes orar, entrai para o vosso quarto, e em silêncio falai ao Pai, ele ouvirá as vossas preces. Ora, o que é o quarto, meus irmãos, senão o meu íntimo? Uma viagem para dentro de mim mesmo, uma introspecção, uma visão para dentro de mim. Eu vou me olhar. Eu sou o templo de Deus, eu sou criatura de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso ir longe para encontrar Deus. Não sou eu que estou falando isso. Foi Jesus que disse isso. Olha para dentro de si e veja Deus. Deus está dentro de cada um de nós. E não é pela multiplicidade das palavras que Deus vai nos ouvir. Não é pela profundidade daquilo que nós falamos em termos de vernáculo que Deus vai nos atender. E sim por aquilo que verdadeiramente estamos sentindo no momento da nossa oração. Jesus foi pontual ao falar sobre isso. Nós buscamos essa informação no Evangelho, um texto narrado, nós vimos aqui por Mateus e comentado por Kardec, e nós buscamos também no Livro dos Espíritos, anotem aí na cabeça, ou no celular, ou na caneta se tiver, para chegar em casa e fazer uma leitura, porque o papel da reunião pública no Centro Espírita não é outro senão de despertar as pessoas para estudar. É um tempo muito curto, de no máximo 30 minutos. Muitas vezes o tema é abrangente, daria um seminário e não apenas uma palestra. Mas anotem e vão fazer uma pesquisa e chegar às suas próprias conclusões. Então a questão são duas, na verdade, que eu vou citar aqui. É a 658, que começa no capítulo que trata da lei de adoração, sobre a prece. E Kardec pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? Pergunta simples, né? A resposta veio: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor, sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Isso tem a ver, esse finalzinho da resposta, com uma outra passagem que eu vou voltar e vou ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejam que eu estou fazendo aqui uma correlação entre o Evangelho, que na verdade é mais do que o Evangelho, é uma passagem do Novo Testamento, porque o Espiritismo não criou um roteiro de moral cristã, pelo contrário, ele apenas estudou a moral cristã. Quando eu digo moral cristã, a moral do Cristo, estudou através de método de estudo, de comparação e de análise, e Kardec então codificou. Então está aqui no capítulo 27, a transcrição de Mateus, onde Jesus fala: quando fordes orar, não façais como os hipócritas em pé, nas sinagogas ou nas esquinas, falando alto. E sim, falar em silêncio no vosso quarto, e Deus os ouvirá. Bom, isso Jesus fala, Mateus retrata, Kardec reproduz e comenta, e Kardec pergunta aos espíritos na questão 658, agora do Livro dos Espíritos. E eles respondem exatamente a mesma coisa, com outras palavras. Que Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? Sempre se parte do coração, em resumo é isso. Ou seja, às vezes nem vai falar nada. Uma vez um repórter perguntou para Madre Teresa de Calcutá, quando ela ia orar, o que ela falava? O que ela falava para orar? Ela falava assim: eu não falo nada, eu só escuto. E ele perguntou: e o que Deus fala? Ele não fala, ele só escuta. Então ficou no mesmo lugar, parece? Porque não é palavras. Eu entendo que ela quis dizer que quando ela ia orar a Deus, não era com palavras que ela orava a Deus. É uma pessoa que dispensa apresentação e comentários. Uma pessoa dessas são avatares, são luminares, são faróis, são espíritos que não são desse plano nosso. Eles não reencarnam aqui como nós, para bater ponto, para trabalhar, para pegar ônibus, para pagar imposto de renda. Está num outro patamar. Não que não façam isso, isso é um dever cívico daqui da nossa dimensão. Mas eles estão muito além.
eles vêm periodicamente à Terra, como o Chico, como a própria Madre Teresa, Irmã Dulce e outros tantos, eles vêm periodicamente assim para jogar uma luz, para permitir a humanidade caminhar mais rapidamente nesse progresso, nesse processo de evolução. Então o espírito desse, ele fala sem ter que pronunciar palavras. É a verdadeira oração, segundo nos contam os espíritos. É a oração do quarto, em silêncio, onde Deus ouve. Mas seguindo aqui, ainda no capítulo 27 do Evangelho, a segunda passagem narrada por Marcos diz: quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai também perdoe vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Bom, isso aqui também é outra frase atribuída a Jesus, narrada por Marcos, e que também está na resposta 658, na parte final, que fala que Deus não vai ouvir a prece daquela pessoa cheia de defeito e tal, a não ser que ele seja arrependido. É no sentido de que não é discriminando ninguém. Deus ouve todas as preces, mas o verdadeiro sentido de falar que ouve é a pessoa mesmo sentir o que ela está orando. Porque ouvir, Deus ouve. Do fiel e do infiel, do bom e do mal, até porque Deus não classifica as pessoas. Nós é que, no nosso atraso, vivemos do dual, alto e baixo, noite e dia, gordo e magro, entendeu? Os espíritos superiores, eles superaram em muito tempo esse dualismo. Então, eles não classificam as pessoas como bons e maus. Isso é nosso. Nós é que fazemos isso. E normalmente a gente faz de uma forma equivocada. Quem é mais ou menos parecido comigo é bom. Se não for, já é ruim. Ainda tem uma cara de pau, a ousadia de ser paradigma de bondade. O bom é aquele que mais ou menos está na média. E eu estou nessa média, então é bom. Tomemos cuidado com isso também. No final aqui, eu encontro, tanto na narrativa do evangelista, quanto na resposta dos espíritos, uma afirmação uniforme. A prece vale quando a pessoa que profere a prece, ela não tem inimizade, não tem ódio, não tem rancor. Porque como que eu vou falar com Deus se pressupõe que isso é um ato de amor, quando no meu coração eu tenho mágoa, rancor, eu tenho ódio, eu detesto fulano, fulano me lesou, talvez até tenha lesado, na verdade ninguém lesa ninguém, né? Quando eu digo talvez tenha, no nosso convencionalismo humano, porque ninguém é capaz de lesar o outro, de verdade não. O verdadeiro lesado é aquele que lesa, é aquele que retira é que perde, é aquele que ataca é que é atacado. A dimensão humana parece desafiar essa lógica, mas nós não falamos da dimensão humana, nós falamos da dimensão verdadeira, espiritual. Por isso é que Jesus também falou, quando fordes orar, ide primeiro e reconciliai com o vosso adversário. Olha que bonito isso. Você vem falar comigo, ó Senhor, Senhor, peraí, mas tá bom, eu estou aqui, você veio falar comigo, estou muito feliz da sua visita, mas você odeia o seu irmão. Quando digo irmão, irmão, humanidade. É como um pai aqui que recebe a visita de um filho, ama aquele filho, quer fazer tudo por ele, mas ele sabe que o filho tem ódio do irmão, filho dele também. Esse pai fará tudo para tentar dissuadir aquele irmão que odeia o outro, os reaproximar. E talvez ele só vai ser plenamente feliz quando aqueles irmãos se amarem. Ambos amam ao mesmo Pai, mas eles não amam a si mesmos. E aí você volta em Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. É os filhos amando o Pai. 10 filhos amam o Pai que tem. Mas Jesus falou mais. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então tem que haver amor na vertical e na horizontal. Tem que haver. Essa é uma afirmação que nós encontramos aqui. E nós vamos encontrar também ainda nesse capítulo, lições iniciais do 27, aquela parábola que nós já conhecemos, que é a do fariseu e do publicano, que para mim assim fecha com chave de ouro toda a reflexão de Jesus a respeito do que seja verdadeiramente orar. É mensagem para os nossos corações, porque ali fala muito perto daquilo que nós somos em verdade, orgulhosos e presunçosos. Bom, se alguém quiser levantar a mão e falar assim, eu não sou orgulhoso, fique à vontade. Talvez ao falar assim já está, né? Opa, se eu levantei a mão é porque
O meu orgulho, inclusive, impediu de perceber que eu tenho orgulho. Olha, gente, se nós não tivéssemos orgulho, nós estaríamos aqui no plano astral, auxiliando, protegendo, orientando, e não aqui tendo que, às vezes, falar aquilo que não faz, ouvir aquilo que sabe que fala muito fundo no coração, porque também não somos nós que falamos, está nas obras básicas. O orgulho é a maior chaga do coração humano. Kardec tem essa resposta dos Espíritos. Qual a maior chaga do coração humano? É o orgulho. Tira o orgulho, você tira tudo, porque o orgulho é o pai de todas as misérias, é o pai de tudo. E nessa parábola, Jesus deixa isso muito claro. Aí ele fez aquela divisão. Tem gente que ora com soberba e tem gente que ora com humildade. É claro, qual a oração agradável a Deus? É a oração da humildade. Mas Jesus, como sempre, ele aproveitava a oportunidade que tinha para fazer as pessoas pensarem, refletirem, enxergarem que as coisas não são, às vezes, o que aparentam ser. As coisas são o que elas são de verdade. Ele tinha dois paradigmas, dois modelos, um publicano e um fariseu. O publicano era um cobrador de impostos, detestado, todos nós sabemos disso. Cobrava imposto do povo judeu dentro, da sua própria terra, para o agente externo, para o romano. Não dá para gostar de um povo desse. Já o fariseu era, ao menos, um religioso. Uma religião institucionalizada, dos muitos segmentos que havia dentro lá do judaísmo. O fariseu era mais ou menos isso que a gente usa como sinônimo. Não fariseu, quer dizer, fala e não faz. Muito culto exterior e pouca atitude interior. Aí Jesus vai e coloca aquele que, a princípio, representava a igreja, para orar em pé, olhando para cima, batendo no peito, falando: Senhor, eu vos agradeço por não ser como esse publicano imundo que está aqui. Agora você imagina, eu fico imaginando, alguém fazendo uma oração, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus por não ser tão ruim quanto o próximo. Quer dizer que naquele momento ele se colocou lá em cima. Quem se eleva será rebaixado. Quem se humilha será exaltado. Palavras de Jesus também. E ele fala mais coisa ainda, era pior. Fala: olha, rendo-vos graça, meu Deus, porque não sou como esse homem que está aqui do meu lado. Não sou como a maioria dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros. Quer dizer, eu sou gente boa. E muito menos como esse publicano aqui. Olha só, aí ele vem falar por que ele é bom. Ele vem justificar-se perante Deus. Olha o atrevimento desse, que somos nós muitas vezes. Eu jejuo 2 vezes por semana. Tudo bem, muito bom. Então isso me torna melhor. Porque eu faço o quê? Um ato interior ou exterior? Jejuar é um ato interior ou exterior? Exterior. E o homem se justificava perante Deus falando: eu jejuo. Bom, mas isso não é nada do coração. Jejuar é muito bom para o estômago, às vezes, e nem sempre, se jejuar demais, atraca a gastrite. Bom, depois assim: dou o dízimo de tudo que possuo. Dízimo de dinheiro. Dinheiro, não amontoeis tesouros no céu. Amontoeis o quê lá? Aquilo que o ladrão não possa roubar. Dinheiro, quando a gente chega, já está no mundo. Quando a gente vai, fica no mundo. A gente pode ser, quando muito, se deixar dinheiro, patrimônio, ser o defunto mais rico do cemitério. Quem faz um túmulo bonito, uma coisa bacana, Fala: fulano aí, até na hora da morte, ostentou riqueza. Os Espíritos falam sobre isso também. É o último ato de orgulho. Kardec pergunta: o que pensar das pessoas que fazem túmulos suntuosos? Está lá no livro dos Espíritos. Então ele fala aqui: jejua, culto exterior, paga dízimo, dá daquilo que não é dele. Por que não é dele? Porque o dinheiro não é nosso. Dinheiro é atributo nosso? Nós podemos levar? Não levaremos, então não é nosso. E ele vai dizendo, para justificar: eu faço tudo isso. E o publicano, ao contrário. Bom, as pessoas esperavam que Jesus usasse o publicano como mau exemplo, porque eles não gostavam dele. Aí Jesus falou: olha, esse homem, vocês não gostam dele? Quer dizer, ele não falou, mas ele disse: mas eu vou dizer para vocês, ele pode ter virtudes. E ele tem, porque ele ficava olhando para o chão, ele sequer olhava para o céu. Ele batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Então Jesus deixa claro para nós que a oração parte do coração. Ela não pode ter nenhum tipo de mágoa no coração daquele que vai orar. E quando for orar, não para o seu ego.
e sim para Deus. E orar para Deus, a gente vai voltar aqui no Livro dos Espíritos, a questão 658, a pergunta é: a prece é agradável a Deus? Os Espíritos responderam a Kardec que sim. Eu acho muito bacana a questão 659, aliás, eu acho todas as 1019 bacanas, mas assim, no momento a mais bacana é essa. Qual é o caráter geral da prece? Kardec pergunta. Quer dizer, qual é a natureza da prece? Para que serve a prece? Seria mais ou menos isso. A resposta mais curta aqui. Disseram os Espíritos: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. E aí vem a parte que eu acho que a gente merece refletir um pouco. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Questão 659. Nós espíritas quase que não louvamos. Já perceberam isso? Louvamos pouquíssimo. E quem disse que a oração também é para louvar, aliás, não sei se foi de propósito ou não, mas na sequência, a primeira característica da prece que os Espíritos disseram para Kardec está primeiro o louvor. Para louvar, depois pedir e, por fim, agradecer. Qual que a gente mais faz no centro? Pedir. A gente pede, mas pede mesmo. Não pede, mas não, mais ou menos não tem vergonha. A gente pede. Pede o tempo inteiro. A gente abre a oração pedindo. Pede pelo desencarnado, pede pelo doente. Não estou falando que não tenha que pedir, até porque aqui você tem que pedir também. A gente pede pela água, pede pelo passe, pede pelo morador, pede pelos familiares que ficarem em casa, pede para citar o nome de cada um que tem um enfermo, que quer citar. Tudo correto, não está errado. Está correto, está dito aqui. É algo a ser feito. É o segundo caráter da prece. Pedido. O último é agradecer. A gente até que agradece, menos o que pede, mas agradece. Sempre no final, até do nosso culto, aqui na nossa reunião, a gente agradece por tudo. O que a gente pediu, a gente pede no começo e agradece no final. É mais ou menos assim. Primeiro a gente pede, depois a gente agradece. Bom, tem gente que nem agradece. Pior ainda, né? Ingrato. Pelo menos a gente já está exercitando a gratidão com Deus. Se é que isso existe, né? Estamos fazendo isso. Mas e o louvor, que está em primeiro plano? Nós louvamos pouco. Aí nós perdemos para irmãos de outras crenças. O Evangelho, por exemplo, louva muito. Muito mais do que nós. Mas onde é que está o fundamento disso? O fundamento disso está no fundamento do Espiritismo. Qual é o livro fundamental do Espiritismo, meus irmãos? Qual é o livro fundamental? Qual o primeiro livro espírita do mundo? É esse, o Livro dos Espíritos, de 1857. Isso está na pergunta 659. Então, não é coisa que a gente está inventando. É que quando a gente estuda, a gente vai lendo, vai enxergando, a gente lê um texto e passa por cima dele. Eu achei curioso isso hoje. Cada dia que eu venho aqui para tentar refletir um tema, eu procuro buscar naquilo que eu já li muitas vezes, e eu não tenho nenhum mérito em ser espírita, já falei isso aqui e repito. A minha mãe me levou para o centro, eu abri o olho dentro de um centro, eu aprendi a ser espírita, vivendo dentro de ser espírita. Não tem nenhuma história bonita para contar, assim. Muita gente tem que se tornou espírita por isso, a coisa que dá. Cada um tem sua história. A minha é uma história, assim, comum. Eu abri o olho lá dentro, comecei a ouvir, comecei a achar interessante, comecei a gostar, e estou até hoje. Não achei nada mais significativo. Então, se o que mais me tocou foi o Espiritismo, eu estou aqui. Então, na verdade, eu já li esse texto muitas vezes. Talvez hoje eu li e percebi esse ponto. Nós louvamos pouco a Deus. Mas Deus não é vaidoso, não quer ser louvado, mas está escrito aqui no Livro dos Espíritos. Eu não gosto de ser assim muito dogmático, não, mas tem coisa que a gente tem que levar mais ou menos para o pé da letra. Isso tem um sentido. Quando a gente vai apresentar um palestrante em casa espírita, você que é doutor fulano, que é formado não sei o quê, que não sei o quê, que fez mestrado, fez doutorado, que foi na França, que foi não sei aonde, não sei o quê, tudo bem. Está exaltando as qualidades do palestrante. Isso é comum, a gente vê isso em muitos lugares. O apresentar a Deus, aquele que fez os oceanos, aquele que fez
é a natureza, com milhares, com milhões, com bilhões de espécies nos reinos mineral, vegetal e animal, que criou os mundos, as galáxias, que criou os sóis, que criou as espécies que nós sequer cogitamos que existe, que criou um corpo humano perfeito, que nos permite reencarnar e adquirir experiência e progredir. Esse é um exemplo de louvar Deus, de exaltar Deus. E a gente louva e exalta os que passaram pela terra, filhos de Deus, inspirados por Jesus. Eu sempre falo, falar de Deus é difícil, porque ele é tão abstrato. Então vamos falar de Jesus, que dá na mesma, porque ele falou, eu e o Pai somos um. Então não sou eu que estou falando também não. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para dar uma condição de saber quem é Deus, a gente tem Jesus, ainda bem, né? Porque como Deus é muito abstrato, Jesus tem uma figura humana, a gente se identifica mais com Jesus, é natural. Mas identificou com Jesus, identificou com Deus. Então, na verdade, você tem a condição, sempre nas nossas reuniões, quando for orar, exaltar, glorificar, louvar Jesus. Então, eu creio que nós temos que cantar muitas músicas louvando Jesus. Porque louvando Jesus, estamos louvando a Deus. Nós temos que sempre falar de Jesus nas palestras, porque falando de Jesus, falamos de Deus. Às vezes se faz uma palestra inteira falando do Espírito fulano, ótimo, muito bom, é um tarefeiro de Jesus, mas nunca, isso é um pensamento meu baseado no que eu li. Posso estar errado, grande chance, inclusive, dada a minha imperfeição. Mas o que eu li aqui me faz pensar disso. Louvemos sempre Jesus. Esse é o verdadeiro mestre das nossas vidas. Se estamos aqui é por Ele. Se vivemos uma crença aqui hoje é por Ele. Então sempre louvemos Jesus nas nossas orações. Continuemos pedindo. Não que Deus ou que Jesus não saiba o que precisamos. E aliás, cuidado com o que nós pedimos. Porque aqui no mesmo evangelho, no próximo tópico, tem uma frase que eu li hoje e também achei interessante, que fica no próximo tópico, é a eficácia da prece, no item 5. Fala assim, o que quer que peçais em prece, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Marcos 15. Veja que aqui não fez nenhum tipo de objeção, não. Falou, pede em oração, se pede, vai ganhar. É onde muitas das vezes a pessoa pede em prejuízo próprio. E eu pergunto, e se eu pedir uma coisa que vai dar errado na minha vida? Eu cresci dentro do Espiritismo sempre ouvindo que se eu pedir uma coisa que não vai dar certo, Deus não dá. Eu estou concluindo que Ele dá também. Sabe por quê? Porque isso é livre-arbítrio. Porque se Ele não desse até o que Ele sabe que não vai dar certo, mas eu quero, eu desejo, é a minha vontade, Ele estaria tolhendo o meu livre-arbítrio, e se eu não fracassasse naquilo que peço e não tenho estrutura, e quantas pessoas fracassam em ministérios que começam? Isso é normal. Pedro fracassou um pouco, mas voltou quando ele negou. Não é verdade? Paulo começou todo transviado, se converteu. Saulo para Paulo. Maria de Madalena também se converteu. Então, faz parte do processo evolutivo. Então, eu posso pedir coisas que às vezes até me prejudicar. Ah, mas então Deus sabia que ia dar errado. Não, Ele respeitou o meu querer. Então, cuidado com o que nós pedimos. Eu vou ler de novo a textualidade da narrativa bíblica. O que quer que peçais em prece, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Emmanuel fala que pensamento é o primeiro impulso da ação. Quando você pensa, você cria uma imagem mental. Pensamento, meus irmãos, tem cor, pensamento tem densidade, pensamento tem cheiro. Pensamento, quando ele está tão denso, dá para cortar com faca. Não aqui, no mundo espiritual. Entender a densidade do pensamento. O pensamento, ele plasma a imagem. E isso passa para a vida. Então, a pessoa deseja, pede, às vezes vem. E aí? Às vezes pediu mal. Às vezes fracassou. A culpa é de Deus. Não. Deus te deu o que você pediu nas oportunidades que todos temos que ter. Até para sabermos se daria certo ou não, nós temos que fazer. Às vezes os pais fazemos isso, né? Ou como nós temos sofrido os pais, creio que a maioria, sobretudo nos dias de hoje, em que os filhos estão assim muito mais velhos do que no passado e menos maduros, e a gente não sabe exatamente o que fazer. Tudo o que eles querem, a gente quer dar, na verdade, e não sabe se acertou, se errou.
Se negar seria bom, se conceder. Sempre respeitar o livre-arbítrio é fundamental. Porque se meu filho nunca cair, porque eu nunca deixei ele andar, eu não sei se ele cai, se ele anda. Ele tem que andar. Assim somos nós. E para finalizar, eu trouxe aqui uma prece da psicografia do Chico Xavier, Maria Dolores, é o Espírito. Está no livro Antologia da Espiritualidade, psicografia do Chico. Vou ler aqui. Agradeço, Senhor, que para mim é a síntese desse nosso pensamento. Pedir e saber o que está pedindo. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo, de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Que Jesus nos ampare e proteja.